E certa mulher que tinha hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada. E chegando-se por trás, tocou-lhe a orla do manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? Quando todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Mas disse Jesus: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara desapercebida, aproximou-se, tremendo e prostrando-se diante dele. Aleluia! Declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como foi imediatamente curada. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Glorificado, exaltado é o santo nome do Senhor. Queridos irmãos, amigos, nós observamos pela palavra de Deus que enfermidades físicas fazem parte de nossas vidas. Todos entramos em um momento de dificuldade e estamos sujeitos aos resfriados, gripes, doenças mais graves são comuns. Ao ficar doente, o que o seguidor de Jesus deve fazer? É errado procurar um médico? Tomar remédio indica falta de confiança em Deus? Ela tinha gastado tudo com os médicos, mas ninguém havia curado, ninguém havia feito nada que viesse lhe dar um alívio. Então, quando ela tocou em Jesus, ela ficou curada imediatamente. Então, seria errado confiar totalmente na medicina e esquecer de Deus. A gente tem que acreditar primeiro em Deus, no Senhor. Quando Jesus ele ensinou contra a ansiedade, um dos seus argumentos foi o fato de que nós não temos controle de nada. Tiago, por exemplo, não falou apenas de doença, mas de todos os aspectos da vida, quando disse: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, meu irmão, Tiago falou isso lá no capítulo 4, versículo 14 ao versículo 15. Ele mostrando o poder de o nosso Deus quando nós colocamos ele em primeiro lugar. Se o Senhor quiser. Na oração de Jesus, ele disse: nós temos que orar. E quando terminar de orar, de pedir aquilo que estamos necessitando, temos que acrescentar na nossa oração e dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, seria errado recusar fazer a nossa parte. Deus deu ao homem inteligência e autoridade de usar os seus recursos naturais deste mundo para seu bem, é claro. Quando o homem aprende certas substâncias que têm efeitos positivos para a saúde, até para ajudar na cura de alguma doença, é certo usufruir dessas coisas, meus irmãos. Glória a Deus. Paulo, ele receitou remédio para Timóteo, que sofria de frequentes enfermidades, falando isso lá em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 23. Paulo foi acompanhado por Lucas, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 4, em 2 Timóteo 4, versículo 11, e assim Filemão, versículo 24, tudo nos mostra que era necessário fazer a nossa parte, cuidar quando necessitamos de médicos. Jesus disse que os bons não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Então seria errado acreditar ou ensinar que Deus garante a saúde dos fiéis. Ah, porque eu sou crente, eu sou um filho de Deus, eu estou isento disso aqui. Negativo, não é assim. Nem o próprio apóstolo Paulo, capacitado com todo tipo de dons milagrosos,
lá em 2 Coríntios 12 e versículo 12, nos mostra que ele era cheio da graça de Deus. Ele colocava as mãos sobre alguém, curava, colocava as mãos sobre alguém, recebia o Espírito Santo, mas ele não usou estes dons para manter a saúde dos irmãos. Em uma das suas viagens, ele deixou Trófimo doente em Mileto. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, diz que ele saiu e deixou o irmão doente. Por que ele não curou? Então aí está, nem tudo está na nossa vontade, está sim na vontade e no controle daquele Deus que fez os céus e a terra e que ele manda a gente orar e pedir. Pedir, pedir, dá-se-vos-á. Bater, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que bate na porta de Deus pedindo com oração, Deus, nosso Senhor, vai te ouvir. Mas nem sempre ele vai conceder o seu desejo. Porque nós temos que dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Paulo, com todas essas ferramentas dadas por Deus, mesmo assim ele viajou e deixou Trófimo doente em Mileto. Isso quer dizer que ele não teve poder para curar aquela pessoa. Então, há doenças que é exatamente determinada para o ser humano, que ele está sujeito. Tudo que nós pedimos ao Pai, ele faz segundo a sua vontade. A maior dificuldade que enfrentamos nessas questões está em achar o equilíbrio entre responsabilidade e fé. Isso aí que é o problema. Até onde devemos agir para cuidar de nós mesmos? Nós observamos também como reconciliar a noção de qualquer participação nossa com a fé. É uma situação que vem de cima, de nosso Deus. Um trecho que nos ajuda em manter esse equilíbrio se encontra na história de Neemias. Os irmãos se lembram, amigos, lá do livro de Neemias, o profeta? Neemias era um judeu que voltou a Jerusalém aproximadamente cerca de mais ou menos 440 anos antes de Cristo, para motivar e supervisionar o povo na construção dos muros da cidade, conforme o progresso do trabalho. A oposição dos povos vizinhos passou de zombaria para ameaças. Quando Neemias recebeu uma ameaça séria, ele disse, porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aleluia. Está vendo aí? Ele orou, mas ele diz aqui, nós pusemos guarda contra os inimigos de dia e de noite. É isso que a gente tem que fazer, orar e vigiar. Jesus diz, vigiar e orar para que não caia em tentação. Está esse registro lá em Neemias capítulo 4 e versículo 9, que ele diz, nós oramos ao Senhor nosso Deus. E como proteção, pusemos por nossa conta os guardas contra eles de dia e de noite. Quer dizer, você ora, pede a Deus, Deus faz e você vai à procura do médico. Aí sim, você está doente, então procure. Os médicos, sim, Jesus disse, quem precisa de médico é os doentes. Nada de errado em procurar médico, não é falta de fé em Deus, é simplesmente cumprir com o que está escrito na palavra do Senhor. Nós ficamos na responsabilidade de orar ao Senhor pelo aquele irmão. E Deus vai agir, e aquele irmão vai procurar um médico. E ali a bênção de Deus, ela faz com que ele seja restaurado. E quando está restaurado, volta à congregação e nós continuamos levantando as nossas mãos e as nossas vozes ao trono da graça. Por exemplo, Neemias era um homem de profunda fé em Deus. Ele orou e incentivou os outros a orarem ao Senhor. Ao mesmo tempo, ele tinha à sua disposição recursos de proteção e utilizou esses recursos. Então, meu irmão, nós temos a fé em Deus, nós temos de procurar no Senhor, é claro, em primeiro lugar, e depois procurar o médico em nossas doenças. Sabe por quê? São os recursos que nós temos que utilizar quando nós necessitamos. E Deus nos deu essa graça, esse entendimento dentro da sua palavra para que assim seja feito. Se achar que a medicina resolve tudo, está enganado. Você não vai pensar isso, tá bom? Mas é certo orar a Deus e usufruir da ajuda de médicos e remédios. Deus abençoa o médico, ele vai passar o remédio, você vai ficar bom
e você vai ficar curado, volta à congregação, começa a glorificar o santo nome do Senhor, e o Senhor em tudo é louvado, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, por ser o Senhor da glória, o Deus vivo, maravilhoso, que fez os céus e a terra. Este é o nosso Deus, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que faz com que o homem levante-se da enfermidade, levante-se do chão e se torne uma nova pessoa. Ainda tira o homem do pecado. E está escrito na palavra, às vezes há pecado que leva o homem à doença. Mas nós observamos também que está escrito que quando o homem confessa os seus pecados, ele é curado. E os homens de Deus estão aí, nós, homens, para abençoar essas pessoas em o nome de Jesus Cristo. Querido rádio ouvinte, amigo, estas são as palavras. Procurar médico mostra falta de fé em Deus? Não. Procure, você está precisando, procure o médico. E Deus, o médico dos médicos, assim como Ele curou essa mulher que nós acabamos de mencionar aqui, ela que foi curada também, sem dúvida alguma, ela já tinha gasto tudo que tinha com os médicos, mas quando se encontrou com Jesus, glória a Deus, as coisas foram totalmente diferentes. Então, meu querido rádio ouvinte, amigo, Jesus disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. E a mulher que tinha uma hemorragia, 12 anos gastara com os médicos todos os seus haveres e por ninguém pudera ser curada. A mulher que tinha uma hemorragia vai ao encontro, chegando-se por trás, tocou-lhe na orla do manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Jesus para e pergunta, quem me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro, ora, Senhor, no meio dessa multidão apertam-te e te oprimem, mas Jesus disse, alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Glória a Deus! Quando você toca em Jesus pela fé, pela submissão, pedindo socorro, com humilhação, o Senhor está pronto para te curar, para fazer que você seja liberto da enfermidade. Isso quando não tem mais condições nesses outros recursos, porque nós sabemos que esta é a ordem, é o poder da fé, é o que mostra a palavra do Senhor. Mas disse Jesus, alguém me tocou, por percebi que de mim saiu virtude, saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebido, então aproximou-se tremendo e prostrou-se diante dele, declarou-lhe, perante todo o povo que estava ali, a causa que ele havia tocado e como for imediatamente curada. Disse-lhe Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, aleluia. Você está doente, alguma coisa está acontecendo na sua vida? Então, é necessário que você vá aos pés de Cristo. E não tendo ali a solução, então venha à igreja. Nós vamos orar por você. Jesus vai te curar, porque aqui está escrito, é a palavra de Deus. Aqui não é palavra de um pastor, de um membro da igreja. É palavra do dono da igreja, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, que curou no passado, continua curando hoje e amanhã vai continuar. Sabe por quê? Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o que ele foi, e ele é e sempre será o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra e nos deu a vida para que a gente possa viver na paz, desde que nós tenhamos confiança, fé e esperemos em Deus, tá bom? Então oremos para que Deus nos dê graça em o nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, Pai que está no céu, nesse momento, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que todos que estão nos ouvindo, que já gastaram dinheiro com médicos e não foram solucionados os seus problemas. Então, Senhor, o Senhor que pode, o Senhor que assim como fez com essa mulher tocou na tua orla e o Senhor fez a grande bênção acontecer. Faça também, meu Pai, essa bênção acontecer na vida daqueles que estão nos ouvindo e que possa vir à igreja, para que a gente ore, o Senhor estenda a sua mão, para que eles tenham fé e recebam a bênção, assim como essa mulher recebeu. Em o nome de Jesus, suplicamos, em o nome de Jesus nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém.